Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal do Casal Convida. E hoje a gente conseguiu trazer os convidados, né? Marido e mulher, pastores da nossa igreja, que a gente tem um carinho muito grande. E já fazia tempo que eu queria fazer esse convite para eles e Jesus preparou hoje para ele estar aqui com a gente. José Barreto e pastora Cida. Quero que vocês se apresentem aí para o pessoal. Boa tarde, pessoal. Eu sou profundamente grato por essa honra de receber esse convite. Amém. De poder aqui nessa gravação externar muita coisa, ou abreviar, né? Abreviar um tempo da minha vida que nessa abreviação eu quero incluir mais ênfase o início da Poema. Legal, Certo? legal. Como que ela se iniciou. Eu espero que o tempo, o espaço, eu consiga fazer essa síntese aí. Agradeço o pessoal aqui, proprietário do BBQ. Agradeço muito, viu, queridos? Muito obrigado, que Deus prospere vocês cada vez mais. E vocês também. Amém. Obrigado aí pela honra de estar aqui. Amém. E vamos lá, estamos à disposição de vocês. Amém. Qualquer hora que Jesus, né, tocou o coração, vocês se converteram, ou já era criado em berço cristão, já vem de família, como que foi esse Então, caminhar? eu falo um pouco, a minha esposa fala um pouco também, Sim, porque disso ela tem plena consciência. Eu sempre fui um religioso, até os 47 anos. Casado, um filho, Leandro. Leandro já estava com quase 7 anos, né, bem? E a gente programou uma segundinha. E veio uma segundinha. E veio a Lília, que foi uma bênção na nossa vida até os 3 meses de idade. E numa enfermidade dela, que a gente ficou sabendo que era bronquiolite, a gente internou numa clínica particular. E eu confiei no meu dinheiro. Não era um cara rico, mas eu tinha dinheiro para pagar a para clínica. poder bancar a Eu confiei, falei para minha esposa, leva ela lá. Amanhã cedo eu vou buscar. Olha a arrogância. E quando eu fui buscar, minha filha estava meio roxa. E eu falei para a médica, a menina parece que está morrendo. E a doutora falou, eu tentei internar ela pelo INSS e não consegui. Falei, mas eu autorizei a senhora a internar particular. Eu ia sair que não doido, aí vendia o carro, nem que fosse para perder 10, 20% e ia pagar. Não dá tempo de discutir agora, corre, leva essa menina no hospital. Sim, né? Se ficar aqui, ela morre, e se for para o hospital, ela corre o risco de morrer. Falei, doutor, Deus no céu, Senhor na terra, vamos embora. Doutor Cláudio Aguiar. Como no Hospital São Lucas. Lá ele ficou quantos dias? 15 dias. 3 dias em coma, 15 dias na UTI. 3 dias em coma e 15 dias na UTI. Quando ela teve alta, o doutor falou, ó, leva o bebê para casa, mas ela vai ter um probleminha. Probleminha nós não sabíamos que era um problemão. Ela durou 9 anos. Até os 3 meses, perfeito. Dos 3 meses até os 9 anos, sem enxergar, sem falar e sem andar. E eu corri por todos os lugares, São Paulo, Santo André, Jacareí, Caçapava, Pinda, Lorena. Lorena foi o lugar menos ruim que eu achei. Porque esses lugares que eu passei foi espiritismo, irradiação de pirâmide, benzedeira,
Procurou tudo que tinha de... Todos os recursos que o pessoal me falava, eu ia. Porque eu não tinha entendimento bíblico. Não tinha, eu era um religioso de 47 anos que nunca tinha lido a Bíblia. Como que ia ter entendimento? Mas quando eu fui para Lorena, que eu falei que era o menos ruim, que era lá uma religião lá, eu retornando de Lorena, nós passamos coincidentemente naquelas curvas de Aparecida. Sim. Na Dutra. Nós estávamos marcados para uma reunião em Jacareí, no Centro Espírita. Tava indo para lá já, direto. Não, no outro dia. No outro dia? Estava voltando na terça e na quarta nós íamos para Jacareí, para o Centro Espírita. Aí, a 100 por hora na Dutra, mais ou menos, eu olhei para minha esposa e falei assim: bem, eu estou sentindo algo queimando dentro de mim. Eu não vou mais para Jacareí. Eu não quero saber mais de espiritismo. E pelo fato de eu passar na Aparecida, olhar para aquele templo lá, eu senti o desejo de comprar uma Bíblia. E a partir daí eu comecei a ler. Mas eu entendo que quando eu falei para ela que eu não ia mais para Jacareí, para o Centro Espírita, eu senti que eu estava sendo batizado com o Espírito Santo. Uhum. E ela também falou a mesma coisa, também estou sentindo a mesma coisa. E a gente não foi mais. Então você perguntou se nós éramos de berço evangélico, se nós éramos cristãos. Nós não éramos cristãos, nós éramos religiosos. Entendeu? É o tipo daquele cara. Bom, hoje eu já assisti a minha missinha, agora eu quero que se exploda o resto, agora eu vou me esbaldar. Minha parte eu fiz e acabou, né? E isso é o problema não meu, é o problema de muitos religiosos. E a partir daí, quando a minha filha chegou com 9 anos, do terceiro ano para frente, eu já estava sentindo que eu já estava liberto. Mas eu tinha a minha esposa que ainda continuava religiosa. E eu fui consultar meu conselheiro espiritual e eu falei: meu amigo, eu vou dar até honra para ele, tá? Miguel Saad. Eu fui consultar o Miguel Saad e falei: meu amigo, e agora o que eu faço? Meu coração está liberto, mas a minha esposa continua aquelas devoções dela, aquele sincretismo do peru. E o que eu faço? Ele falou: nada, eu não fiz nada para minha mulher. E a minha mulher hoje é uma bênção comigo. Ela é convertida, ela é liberta. Não é você que liberta as pessoas. Quem convence as pessoas do juízo, do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Então fica tranquilo. Até que um dia ela foi receber uma oração de uma crentinha lá. A gente fala crentinha por causa do tamanho dela. E ela começou a rodopiar em volta dela e pôr a mão e orar e tal. E orar em língua. De repente ela falou: assim diz o Senhor: eu não conheço o seu marido, mas você vai ser evangélico primeiro que ele. Ela voltou para casa e falou lá, né? Crentinha bicuda lá, falou que eu vou ser crente primeiro que você. Capaz, né? E olha, ela ia na missa de manhã e no culto à noite. Missa de manhã nos domingos e no culto à noite. Até que uma hora ela falou para mim: você não faz questão que eu fique na igreja Sargente, uma igreja evangélica de Taubaté? Eu falei: pensa bem, eu já queria que ela fosse, mas eu ainda, sabe, pensa bem, se achar que é bom, vai. E ela foi e ficou. E eu fiquei esperando, porque nós fomos chamados para uma reunião do bispo da cidade, na época Dom Carlos, e o Dom Carlos fez uns questionamentos com a gente lá: é verdade que vocês realmente estão fazendo isso que eu estou sintetizando? Estão fazendo assim, assado na igreja? Eu falei: é verdade. Porque tem algum problema ficar pregando Jesus Cristo? Não, porque vocês têm que acompanhar todos os dogmas da igreja católica. Não, mas nós não vamos acompanhar. Mas então vocês não vão poder ser líder na igreja nunca. Eu falei: mas nós não estamos querendo ser líder. Nunca nós estamos querendo ser líder. Nós estamos querendo que o Senhor fale as verdades que nós estamos entendendo que está aqui na Bíblia. Porque veja bem, nós estamos lendo a Bíblia e quando o Senhor fala alguma coisa, eu vou procurar aqui, não bate. Agora, quando eu falo uma coisa do Senhor, eu mostro aqui do Senhor o respaldo bíblico, não tem por onde você escapar. O Senhor é bíblico, quer mandar nós embora daqui, nós vamos embora agora. O negócio foi feio no começo. Foi feio.
Aí nós fomos considerados os ex-comungados da Igreja Católica. Caramba. Saiu no jornal O Lábaro no outro dia. Saiu no jornal? Os ex-comungados da Igreja Católica. José Barreto, Cida Barreto, Migoto, Angélica, Paulinho, Sônia e etc, etc. Mas Tirou todo mundo que estava junto ali. Saímos todos. Aí eles foram para a Sarça dentro e eu fiquei só na expectativa. Aí eles falavam para mim, você é bicudão, né? Você incentivou a gente a ser evangélico e agora você mesmo não vai. Eu estava querendo a firmeza deles. E aí eu acabei indo também. E quando eu cheguei, quando eu fui para a igreja evangélica, Deus tinha falado comigo 3 vezes. A primeira vez, eu saí da igreja, fiquei sem saber o que fazer, que nem uma barata tonta. Aí um dia eu olhei para ela e falei, puxa, que saudade, bem. Que saudade do tempo que eu pregava na igreja católica. Hoje não prego lá e não prego para o evangelho também, porque eu não tenho pedigree. Os caras são bons de Bíblia. Eu não vou ser ousado de pregar a Bíblia para quem tem conhecimento. Mas que saudade que eu estou de Jesus Cristo. Não passa meia hora, alguém bate na porta da minha casa. José, oi, quero falar com você. Aí era uma conhecida nossa. Muito bem, entra aí, o que é? Eu estou vindo de um culto agora. Jesus mandou um recado para você. Pode falar? Ele disse que está com saudade de você. Já viu? Aí eu falei, meu Deus, eu vejo que o senhor fala, eu vejo falar que o senhor fala com os crentes, estou começando a acreditar. E na igreja católica não tem isso, né? Não tem essas experiências, né? Não, daí eu falei, o senhor não quer falar comigo mais uma vez? Aí ele passou uma semana, mais ou menos, entre outra irmã da igreja da Assembleia de Deus, agora 3 Marias. E eu estava falando para minha esposa, eu não sei o que eu faço, parece que minhas pernas estão travadas. Não posso fazer nada na católica porque eu não sou católico. Não posso fazer nada no evangelho porque eu não entendo como é que é o negócio lá. Estou travado. Entra a crente lá da Assembleia de Deus, 3 Maria, e fala assim, ô José, Deus manda um recado para você. Pode falar. Ele diz que está desatando as correntes que estão atando as suas pernas. Nossa, meu Deus. Ele diz, toma a espada, marcha, homem. Não para. Eu falei, eu estou acreditando mais um pouco. Aí eu falei, eu vou na igreja Sarça Ardente, onde eles estão. Fui lá. Cheguei lá, sentei lá, tinha uma pregadora lá chamada Marlete Guerreiro. Ela era mais cantora do que pregadora, mas executava os 2 dons. E eu falei, se Deus falar comigo nessa igreja aqui, eu vou ficar aqui nada. Foi só eu acabar de falar. Ela olhou lá de cima do púlpito assim, o senhor aí. Eu olhei aqui, o senhor aí dentro que virou para trás, é o senhor mesmo. O senhor quer tratar contigo nessa igreja, Marão. Eu falei, hoje. Levantei e fui lá. Falei, ó, pastores, se vocês me aceitarem a partir de hoje, eu faço parte dessa denominação aqui, Sarça Ardente. Eu não sei porquê, mas a igreja em pé aplaudiu. Eu creio que aplaudiu o Senhor, porque eu tenho certeza que eu não era merecedor disso. E aí, tem como? Aí eu vou na Assembleia de Deus, dar um bom conselho. Chego lá, tem um pastor lá, chamado Joás Caetano. E o homem pregando, eu falei, estou gostando do negócio. Deus já falou comigo 3 vezes, né? Já estou na igreja, a turma já está, e eu estou lá. De repente ele está pregando lá, ele fala assim, olha, eu estava numa cruzada lá em Minas, pregando para cá, para lá, mas um dia eu parei numa cruzada lá para pregar naquela cruzada e foi num congresso. E eu estava pregando, e quando eu terminei de pregar, o Espírito Santo falou assim no meu coração, querido, dá o carro para a igreja. Eu falei, opa, alto lá, senhor. O senhor sabe que o carro não é só meu. O carro é meu e da minha esposa. O senhor tem que aguardar, eu vou lá em casa conversar com ela, o senhor precisa entender, né? E eu falei, nossa, mas o cara fala com Deus, como eu estou falando com um amigo. Como é que é esse negócio? Porque eu só sabia rezar, não sabia orar.
Eu nem sabia a diferença entre rezar e orar. E ali eu comecei a entender. Aí ele foi lá, falou, senhor dá um tempo, eu vou falar com a minha esposa, aí eu dou a resposta pro senhor. Aí ele chegou lá na casa dele, falou, amor, o congresso foi uma benção. Eu tenho uma notícia para dar para você, não sei se você vai gostar. Eu falei, não precisa dar não, pode dar o carro para a igreja, que ele falou comigo. Ele já mandou o recado aqui antes de você chegar. Esse cara tá brincando, não é possível, cara. Aí ele contou mais uma. Ele falou, um dia um pregador internacional, Daniel Baer, um alemão, estava fazendo uma missão em Minas, e um belo dia ele, terminada a missão dele naquele dia, já era 4 horas da tarde, falou, senhor, dá licença que agora eu vou almoçar. E ele enfiou a mão no bolso, tirou um saquinho de farinha de mandioca. Esse é o meu almoço, senhor, abençoa aí, por favor. E no que ele fechou o olho e falou, abençoa aí, com o saquinho de farinha de mandioca na mão, quando ele viu que tinha uma manga na mão esquerda. Ele não sabe, mas só pode ser um anjo que trouxe uma manga, porque ele não viu ninguém. Ele falou, meu Deus, farinha com manga combina, porque a farinha seca, a manga... Molhadinha, vai deixar descer. Meu Deus do céu, não é possível, cara. Como é que pode isso? 47 anos de religioso. Não tinha visto nada disso. Eu nunca vi nada parecido. Eu agora estou vendo tanta coisa. Eu me apaixonei. Fiquei apaixonado. Ninguém perguntou se eu queria aceitar Jesus, se eu não queria, mas eu estava aceitando, já vi. Sabe? Uma aceitação escandalosa mesmo. Aí ele falou assim que o Daniel Berg acabou de orar, comeu a farinha manga, saiu andando um pouquinho assim, sabe assim, tipo assim, lugarzinho tipo pequenininho assim. Sim. Saiu no mato assim, sentiu um cheirinho de bife, né? Olhou uma mulher varrendo na frente da casa e falou, ô senhora, mas que cheiro de bife é esse? Ah, meu irmão, eu acabei de fritar isso, se não quiser. Sabe essas pessoas da roça, sim, sempre receptiva, né? E é por Deus já, né? Sim. Ele falou, eu aceito. Aí ele chegou aquela travessa de bife com sempre cebolado na mesa. E falou, antes de comer, eu quero fazer uma oração. Aí ele dobrou o joelho perto da mesa, começou a orar, começou a cantar. Deus ainda está chamando, como chamou Abraão. E foi. Deus ainda está chamando, como chamou o rei Davi. E ela chorando. Aí ele falou, você está chorando por quê? Esses bifes maravilhosos na mesa, eu louvando o Senhor, a senhora chorando. O Senhor fala isso porque o Senhor não sabe o que eu passo. Entra no quarto e veja como está a minha filha. Paralítica. Vamos continuar orando. Continuou cantando Deus, aí depois falando nomes de profetas, de patriarcas. De repente a moça saiu andando de dentro do quarto. Senhor. Falei, meu Deus, por que eu não conheci isso antes? Então, aos 47 anos, eu aceitei o Senhor Jesus Cristo. Começou com a minha filha, com a enfermidade dela, que no começo eu brigava com Deus. Falei, meu Deus, o que é isso? Como é que o Senhor faria isso com uma criança inocente dessa? Sabe? Mas eu não tinha noção nenhuma de que Deus tem um propósito, e os seus propósitos são santos. Sim. E realmente é bem diferente do nosso. Porque a própria palavra fala, os seus desejos não são os meus desejos. Os seus pensamentos não são os pensamentos, porque o dele é santo, e o nosso é sempre contaminado. Valeu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, compartilha no canal. Todo mês só se inscreve no canal, pra mim tá fácil. Canal. Galera, se você tá gostando, curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal aí. Resultado. A morte da minha filha com 9 anos, quando chegou no cemitério, e alguém, sabe aqueles religiosos, falou, o senhor não vai falar nada para ela, seu José? Eu, para não fazer desfeito com a pessoa que falou isso comigo, falei, abre o caixão aí, eu vou falar. Sabe que a pessoa vai beijar, vai despedir, quando é um parente querido, um filho, tá? Minha filha querida, amada, eu falei, eu vou falar. E eu falei, vai com Deus, né, filhinha? Quando eu olhei para ela assim, eu não consegui falar. Eu só escutei uma coisa, parece que audível, falando no meu ouvido. Ela nunca falou, ela nunca andou,
Ela nunca enxergou. Mas você fala de mim por onde quer que você seja requisitado. Por isso que eu estou aqui hoje. Para falar dele, Amém. para falar da glória dele, do poder dele. E uma coisa que eu pensava que ia ser uma desgraça na minha vida. Faz tempo que isso aconteceu, hein? Olha o meu estado. O que eu pensei que era desgraça, Deus transformou em graça. O Leandro caiu nas drogas. Eu falei, meu Deus. Foi logo depois disso? Então, antes ele já usava bem. O Leandro já estava usando Já droga. estava nesse período já tava usando. também. O Leandro já usava droga, porque ele começou a usar droga Com 14. 14 anos. Ela morreu antes disso. Ele começou dos 13 aos 20 nas drogas. Ela morreu, ele tinha 15 anos. Tinha 15 anos. Então eu já estava começando, tinha 1 ano de droga. 2 anos bem. ele começou 2 a crescer. anos. E eu fiquei desesperado, porque eu nunca fui viciado em nada, mas eu conhecia a malandragem. Sim. Eu casei com 29 anos, eu conhecia a malandragem bem mesmo. Então eu sabia que meu filho estava ali. Dinheiro para internar ele numa clínica para desintoxicar eu não tinha. E se eu tivesse também não colocaria, porque eu não acredito. Eu respeito quem leva, Sim. mas eu não acredito. Se não partir da pessoa, não muda. Não desfazendo dos profissionais lá, os médicos, cientistas que estão lá, não estou desfazendo de ninguém. Eu só acredito que é o seguinte, a palavra é clara. Conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Eu conheci a verdade, faltava meu filho conhecer. De repente, um dia lá, o Leandro entrou no meu salão. Eu falei que eu estava com um ex-bruxo, que era ex-homossexual e ex-bruxo em São Paulo, tinha se convertido. E ele estava no meu salão e ele... Nessa hora ele não estava entrando, mas o ex-bruxo já tinha falado para mim, seu Zé, eu não sei o que vai acontecer aqui no seu salão, mas que Deus vai fazer uma grande coisa aqui, vai. Aí eu falei, o Leandro entrou. Aí eu falei, Leandro, conhece o moço aqui? O Leandro falou, conheço, era o da fita cassete que o senhor me deu. Eu não sabia que ele tinha ouvido a fita, naquele momento fiquei sabendo. Aí eu falei, ele quer falar com você. Tudo bem. Aí ele cumprimentou o Milton lá, que era o ex-bruxo. E o Milton falou, posso orar por você? Tudo bem. Sabe aquela... Tudo bem, quer orar? Entrou na sala mais para dentro e foi orar por ele. O Milton começou a orar e falou assim para ele, o Senhor me mostra fechando a sepultura para você nessa madrugada passada. É mentira ou é verdade? Ele foi para o chão. Porque na madrugada anterior, aquele dia, ele me chamou 3 horas da madrugada que ele estava brigando com a Érica, que saía até faca, o braço dele tudo riscado. Nossa. E ela numa situação difícil e tal, e se confirmou. Quando ele viu isso, ele sentiu que o Senhor estava falando com ele. Quando ele fez o exorcismo, o Leandro levantou liberto, o Leandro aceitou Jesus Cristo e nunca mais ele usou droga. Acabou ali. Acabou ali. E um dia ele falou, pai, vamos abrir uma igreja? Eu já vinha de uma liderança de um grupo da Renovação Carismática na Igreja Católica de 400 pessoas. Eu sabia o pepino que era. Mas não é por causa disso, certo? Porque quando Deus chama, meu amigo, seja o pepino que for, você vai. Aí eu peguei e falei, não, se Deus chamou você, é você. Falei, tudo bem, vou começar uma igreja. Começou na casa dele. Aí foi crescendo os casais, ele pediu o salão meu emprestado, o salão meu era grande. E lá chegou a 120 pessoas. Caramba. E aí ele falou, vamos abrir uma igreja. Daí eu falei, não, se Deus chamou você, vai você. Daí ele abriu uma igreja, atrás da igreja de Santa Luzia ali, a gente chamava de sobre a peixaria. Peixe embaixo e a igreja em cima. E aí o Leandro começou devagarzinho, e eu na sarça ardente. Aí eu fui consagrado evangelista lá, sabe? Eu falei pro pessoal lá, mas eu não sei nem o que é isso. Não, nós temos olheiro lá no salão, nós temos visto que você é um evangelista nato. Por isso você vai ser consagrado evangelista. E fui. E falei, quem sou eu para não aceitar se Deus está chamando? Me consagraram evangelista, e eu fiquei como evangelista, ia para o culto, e ele ficava fazendo culto no meu salão. Eu chegava depois do culto, de terno, gravata, eu sentava na sala escura, e ficava olhando eles lá na sala, claro.
Eu falei, não é possível, isso aí não pode ser igreja. Não é possível, o cara tá tatuado até o pescoço. Não parece mais um tudo que um ser humano. Mas fica tranquilo que eu vou animar vocês aqui. E eu olhava o cara de piercing no nariz, no lábio, Vocês doidos que tá fazendo dentro da minha casa, né? Não é possível, não tem jeito. E eu ali escondido, ficava com medo de ele entrar na minha casa e ele ia me ver, de terno e gravata. Até que Deus falou no meu coração, você está olhando só para o pescoço dele, você está olhando para o braço, você está olhando bem para as tatuagens. Mas olha o que eu já fiz na vida do Diego. Foi eu que transformei a vida dele. O cara era o maior viciado de Taubaté, filho de pai rico, só andava de golfe, de Audi zero, fazendo racha na cidade. De repente devolve a namorada para casa da mãe e fez um pacto com Deus. Só depois que nós casarmos é que eu vou cortar esse cabelo. O cabelo dele estava chegando na cintura, aqui no Gampache. E eu criticando o cabelo do cara, entendeu? O cara sem vergonha, olha o cabelo do crente, isso não é cabelo do crente. Nem sabia qual que era o propósito do cabelo. E Deus começou a mostrar para mim que é o seguinte, eu estava preocupado com roupa, estava preocupado com Exterior. o exterior. Com a carcaça, né? De repente me aparece um Xandão na frente. Cheirador de cocaína. Xandão é meu amigo de infância também. E o Estudei com ele no Xandão Natal. tocando na igreja lá, convertido. Terminou um relacionamento que ele tinha antes lá, namorou a Marcela, namorou o Santo, casou, a Marcela pastora, ele pastor hoje comanda Curitiba. Olhei no Dezão, o irmão dele, parecia um playboyzão, sabe, querendo tirar sarro do pastor e tal. Falei, esse cara não tem futuro. Olha o Dezão, até olha o estilo do cara, parece o Tarcísio Meira, pô. E no fim eu dei um pastorzaço em Caçapava, né? Ele vai ver esse vídeo, ele vai ficar emocionado, porque ama a sua vida, viu, André? Ama a sua vida, Xandão, todo mundo. Então, você veja bem, você perguntou para mim se eu era crente, como é que começou? Começou assim. E olha como é que a Poema começou. Nos primeiros meses de Poema, os crentes, com todo respeito aos crentes, se tiver algum aqui me ouvindo, os crentes mais veteranos dessas igrejas mais solidificadas na terra, ia lá e falava, não dou 3 meses para essa igreja fechar. Que nem eu mesmo falava, do Leandro, isso não é igreja. Religioso. E não é que, rapaz, muitos pastores que criticavam a igreja de Poema hoje chamam o Leandro para pregar, e o Leandro foi indo, desenvolvendo, e eu falo para a honra e glória do Senhor, não por méritos nenhum de Leandro e nem família Barreto, mas o Senhor escolheu a minha filha, Lilian, levou embora. Eu até apelidei de Lilian Batista, porque veio e anunciou Jesus para nós, sem ter falado, sem ter feito nada. Anunciou Jesus para nós, morreu, e hoje nós temos certeza que ela está lá na glória, e nós estamos aqui nos preparando para nos sair fora também desse projeto salvífico que o Senhor conquistou para nós lá na cruz do Calvário, com toda certeza. E hoje nós temos aí 10 igrejas no Brasil, tem uma igreja nos Estados Unidos, e o Leandro já está de olho na Europa. Está entendendo? Já está levando o pastor, levou já o Gu. Já levou o Gu embora. Um pastor que é um mestre de ensinamento. Sim. A Lília, por ser minha neta, eu sou suspeita a falar, mas é uma bênção espetacular. É uma psicóloga qualificada, pastora qualificada. A minha filha foi consagrada pastora, o meu genro é pastor. Meu amigo, hoje eu posso falar para a glória dele. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. É uma história bonita, né? É uma história bonita de Eu se ver, né? sintetizei uma história que dá um livro, muito grosso até, Sim. mas eu acredito que deu para expressar. Agora a gente vai dar uma paradinha para almoçar e já volta aqui para a gente ver a parte da versão da pastora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse momento precioso que o Senhor nos preparou, que já estava guardado no seu coração. Abençoa, Senhor, realmente o nosso relacionamento, abençoa a nossa refeição. Abençoa, Senhor, nesse momento também todos os proprietários desse lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Fala galera, vocês estão curtindo o episódio? Então aproveita e siga os nossos patrocinadores. BBQ, Boutique de Carnes Nobres. Alpha Sport Streetwear. Maria Vegas Delícias Veganas. Ramo de Oliveira. E Ecoville, a melhor empresa de produtos de limpeza aqui de Taubaté. E aí, pastor, gostou do almoço? Perfeito. Em primeiro lugar, a maneira que eu fui recebido pela... Qual é o seu nome? Cris. Muito obrigado pela maneira que você nos recebeu. A maneira que meu amigo me recebeu. Menoque, Fabi. Você, a maneira que você nos serviu, tá entendendo? Meu amigo, fiquei até com vontade de voltar ao terceiro aqui. É um prazer receber. Muito bom. E graças a Deus, Deus preparou essa casa pra gente, porque ele tem os filhos dele aqui também, né? A Cris também é cristã. Ô Cris, falando nisso, né? A gente podia gravar um episódio com você não é não, Fabi? Eu acho que vale a pena, hein? Tá na hora de aparecer já, né? Aparece, não vai ver da câmera dela. É, tá na hora no meio já. da gente aqui, dá uma honra pra nós. Vocês tiveram a luta de vocês, né? Nessa transformação de começar poema. Ali na questão que o Zé Barreto falou, o Leandro, né, com problema com as drogas, e o Lucas também acho que foi quase a mesma idade, né? O Leandro foi de 13 a 20 e o Lucas de 14 a 17. Então, quase praticamente o mesmo período, né? O Lucas foi mais curto, mais intenso. Mais intenso ainda. Então, como o José disse, né, o início foi o erro médico, como ele falou que Deus transforma desgraça em graça, e eu digo mais, maldição em bênção. Então, o erro médico da Lília parecia que era uma desgraça total, mas foi o início da gente conhecer Jesus e de prosseguir em conhecer. Eu até lembro quando foi o enterro dela, porque ela faleceu na nossa casa. O José estava no grupo de oração que nasceu por causa dela, que já não estava mais na nossa casa, estava na igreja porque lotou e não cabia Muita mais. gente. Daí ele estava na igreja e ela faleceu entre 9h30 ela estava viva, 10 horas eu entrei no quarto, ela estava morta. Você foi e viu 9h30, estava tudo certo? 10, E voltou? 9h30 eu tinha dado banho nela, coloquei ela para dormir certinho e a Larissa tinha 1 ano e 8 meses. Quando eu volto, daí eu fui dar banho, dava mamar para Larissa, que ela estava chorando, era 9h30 da noite. Dei banho, dei mamar, que ela mamava no peito, né? Quando eu volto pro quarto, a Lília estava de bruço e eu desvirei ela. E quando eu desvirei, eu percebi que ela já estava morta. Nossa. Porém, eu senti uma paz tão grande, e foi uma resposta de uma oração nossa. O José nem falou dessa parte. Ela vegetou 9 anos, o erro médico foi com 3 meses e meio, foi um erro médico terrível, ela aspirou leite 4 vezes, parada cardíaca, parada respiratória, por mais de 15 minutos. Por isso veio da atrofia cerebral. E vocês vieram descobrir isso quanto tempo depois? não, de imediato, porque quando ela saiu da descobriu? UTI, foram 3 dias em coma, 15 dias na UTI. Sim. Saiu de lá com atrofia cerebral generalizada. Ela vegetou 9 anos. Nessa parte do erro médico, vocês descobriram logo de cara já, quando vocês pegaram ou encobriram? Porque o médico tem mania de fazer isso daí, né? Não, a Lília era perfeita, né? Ela Sim. nasceu de parto normal, 3,750 kg, 54 centímetros. Ela estava com 3 meses e meio, ela tinha 7 quilos, ela era Sim, perfeita. sim. Só que ela teve bronquiolite e pneumonia. A bronquiolite e pneumonia tem que ficar de dieta zero, porque senão aspira. E a médica mandava dar leite materno e foi pingando na boquinha dela, ela foi aspirando. Ela aspirou leite 4 vezes, daí deu parada respiratória e parada cardíaca. Daí foi o que o José falou, que ela foi pra UTI. Por falta de orientação certa do médico, né? A médica queria acertar, mas errou. Porque minha sogra falava, ela não está mamando, vocês vão matar essa menina. Minha sogra falava isso. E ela falava assim, olha, a avó tá nervosa, leite materno é bom. E eu tirava o leite do seio, pingava na boquinha dela e ela aspirava. Daí foram 3 dias na UTI, 3 dias em coma, 15 dias na UTI, saiu de lá com atrofia cerebral generalizada e vegetou os 9 anos. Daí ela tava ficando toda atrofiada, porque 9 anos terríveis. Vomitou 2 anos pela boca, pelo nariz, berrava 10, 12 horas sem parar. Daí um dia o José falou assim, bem, eu não estou feliz com a Lília desse jeito, vamos entregar ela para Jesus? Foi uma das orações mais rápidas que Deus respondeu. A gente orou, entregou ela para Jesus e ele falou assim, Jesus, por favor, cura para o Senhor ou cura para nós, assim eu não quero mais. Passa 1 mês, a Lília morre. Mas desse jeito, o José estava no grupo de oração, que nasceu por causa dela, estava na igreja. Quando 9h30 ela estava viva, 10 horas eu entro no quarto,
ela estava morta. Ela tinha virado de bruxa, eu desvirei ela estava morta. Eu peguei o corpinho dela, fui lá fora, orei, entreguei ela para Jesus, voltei, coloquei na sala, abri a janela para ver se entrava ar, mas ela estava morta. E eu pensei assim, falei, Jesus, o que eu vou fazer? Eu vou adorar o Senhor. Foi algo assim de Deus mesmo, porque como que eu conseguiria? Não entrei em desespero, não fiquei nervosa, eu fiquei adorando Jesus 15 minutos com ela morta. Nisso, José chega do grupo de oração, que nasceu por causa dela. Daí ele chegou, eu falei assim, e nisso, primeiro eu liguei pra Vera, minha amiga, que foi uma moça que me ajudou durante 9 anos, porque não é fácil, a vida da gente é muita luta, muito sofrimento. Tudo isso que a gente passou, eu só chorava, eu chorava e orava. Daí eu liguei pra Vera, ela não estava lá, a filhinha dela atendeu, eu não falei pra ela, nisso o Leandro me ligou, mãe, pede pro pai vir me buscar, que eu estou na casa da Érica, eu torci meu pé. Eu falei assim, Lê, seu pai vai te buscar, mas espera, porque ele não chegou ainda. Quando ele chegou, eu falei assim, Jesus, eu não aguento mais ficar com ela morta, e se ele for buscar o Leandro? Daí eu falei pra ele entrou e falou, bem, ela não morreu. Eu falei, bem, ela morreu, faz 15 minutos que ela tá morta. Ele olhou bem pra ela e foi a hora que ele falou, João Batista, sua missão acabou. Daí ele falou assim, Jesus, o senhor tem mais direito do que eu, o senhor venceu, o senhor tem mais direito do que eu. Ele entendeu que Deus respondeu nossa oração e curou pra ele, porque a gente pediu pra ele curar pra ele ou pra nós. Então foi uma das orações mais rápidas que Deus respondeu. E o Lê, nessa época, tinha 15 anos. Só que daí o Lê já usava droga, e ele só piorou. Daí ele foi, e daí teve um detalhe. Ele falou assim pra mim, né, por causa da Lilian ter morrido, ele falou, mãe, eu quero ter uma filha pra pôr o nome de Lilian. Falei, Lê, pelo amor de Deus, você tem 15 anos. Passa 8 meses da morte da Lilian, ele engravida a Érica e nasce a Lilian dele. Só que eles estavam nas drogas, eles não casaram de início. Quando ele tinha 20 anos, eles casaram. Só que daí, eles casaram, mas separaram 6 vezes e voltaram. Só que Jesus é tão bom, né, que ele completou a obra, hoje eles, né, estão com as igrejas aí fluindo, tudo, eles com o casamento restaurado, tudo. Daí, quando o Leandro saiu das drogas, Deus resolveu essas coisas, o Lucas já estava nas drogas, logo imediato o Lucas entrou. Um no outro. Praticamente, a gente não saía de um problema, já entrava no outro. Daí o Lucas foi de 14 a 17, chegou até o crack e passou por 6 overdoses. A gente só chorava e orava. E Jesus sempre me avisava em sonho também, sabe? Quando ele... Um dia eu tive um sonho que ele estava... Assim que eu tinha achado no bolso dele um pó branco e eu coloquei no vitral, caía do outro lado, lá do salão, pro nosso salão, pro salão de José. Daí o José perguntou, o que é isso? Daí um cara falou pra ele, você não sabe, isso é cocaína. O Lucas tinha quase morrido, tanto cheirar cocaína. Caramba. Um dia eu sonhei que ele tinha vomitado tanto, e que ele tava passando muito mal, que ele tinha quase morrido. Quando ele chegou em casa, eu falei pra ele, falou, mãe, eu quase tive um coma alcoólico, eu bebi tanto que eu quase morri de tanto vomitar. Depois, outro dia, e assim Deus foi me avisando em sonho, e eu só orava, e graças a Deus, eu dormi muito de joelho na cama deles, da Lília, do Leandro, do Lucas, de todo mundo, porque era só nos pés de Jesus. Então, graças a Deus, a gente não teve depressão, não teve nada disso, porque a gente olhava para Jesus... Teve o suporte que precisava, o melhor suporte, né? Olhando para Jesus, confiando nele e ele dando os livramentos. E graças a Deus, depois o Lucas foi para casa de recuperação, precisou ir, o que o José falou, né, que ele não confia em casa de recuperação, não acredita muito em casa de recuperação, e realmente o Lucas ficou 4 meses, saiu de lá, sonhava que caía de novo, dormiu 6 meses de dia e de noite para não sair, não cair, e caiu de novo. Só a primeira vez, e é absurdo, né? É uma vez que soltou a corda, já vai, né, embora. E ele lutou contra isso e assim mesmo ele caiu. O que aconteceu? Daí eu falei para ele, Lucas, você quer ir para casa de recuperação de novo? E ele falou uma coisa muito importante, mãe, casa de recuperação uma vez só, ou a gente cria vergonha na cara ou vira sem vergonha. Eu não preciso de casa de recuperação, eu preciso criar vergonha na cara. Ele já tinha passado pela experiência. Tinha. Então, nisso, graças a Deus, tenho certeza que o Espírito Santo conscientizou ele e ele tinha que se posicionar. Daí ele se posicionou, graças a Deus não precisou mais. E liberto 100% também, graças a Deus, já fazem mais de 15 anos isso. Foi logo no início da Poema também. Então foram, né, o sofrimento com a Lília, depois o sofrimento com o Leandro, depois com o Lucas, depois a Larissa e o André serviam na igreja, a Larissa era líder, o André era ministro de louvor. Eles acabam com 17 anos, ela acaba ficando engravidando.
não casou, esperou, procuraram ter um namoro santo. 5 anos depois, eles casaram e hoje eles têm o Theo, que já tem 3 anos, e hoje eles são pastores. Mas tudo isso que é lindo é a gente permanecer buscando Jesus. Sim. E a gente permaneceu sempre, sempre, sempre. Nunca a gente desistiu. Porque se a gente desistir, o que o inimigo veio fazer? Matar, roubar e destruir. Mas o que Jesus veio fazer? Desfazer as obras das trevas e trazer vida e vida abundante. Hoje nós temos vida abundante em tudo. E graças a Deus, quem não deu trabalho foi o Leozinho, né? Que graças o Léo, a Deus, né? O Léo, verdade. E o Léo foi assim, todos eles são presentes. O Léo é o último, né? O último. O Léo é o último. Todos eles são presentes de Deus na nossa vida. Mas o Léo foi com 44 anos, eu 44, José com 51. Nossa, a gente teve ele. Já é um milagre, nossa, né? Foi 10, 51. Daí a gente teve ele já, né? E eu até vejo uma palavra de Deus que fala assim: até na velhice os frutos serão viçosos. Ele é uma bênção tão grande como os outros também, mas ele, graças a Deus, não desviou. Casou com 21 anos, já vai fazer 1 ano que ele está casado, uma bênção. Sim. Então, gente, esse é um pouco da nossa história. Tá faltando, né? O Léo vir com a esposa, tem que trazer, porque os jovens precisam entender como é que, né? Sim. Que nessa vida aí de fora não é tão bom como eles pensam, né? Sim. E eu posso até acrescentar mais um detalhe aí, que esse mês, dia 25 de março de 2023, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu fiz um acordo com a igreja Poema. Eu renunciei todas as minhas atividades profissionais em favor da obra do Senhor. Amém. Por quê? Porque ele me deu 58 anos de trabalho. Trabalhei 58 anos de barbeiro, sendo em Redenção da Serra, Aparecida e Taubaté. Quantos anos aqui em Taubaté, pessoal? Aqui em Taubaté, 50 anos. Caramba, nossa, cortou cabelo de gerações em Taubaté. Comecei timidamente na rua Anísio Ortiz, quase com a esquina com a rua 15. Depois passei na rua Jorge Winter. Depois eu fui em frente ao Cine Metrópolis, Salão Elite. Salão Elite, que nem banheiro tinha, não sei por que chamava Elite. E depois eu fui para esse salão na Jorge Winter, né? Eu inverti. Primeiro foi em frente ao Metrópolis, depois fui para Jorge Winter. Ali eu conheci um amigo de São Paulo, nós compramos um salão. Desse salão eu comprei a parte dele, ele era gaúcho, foi embora do sul, e desse salão eu comprei a minha casa onde estou hoje. Então o Senhor me prosperou também de todas as maneiras, financeiramente, graças a Deus, e espiritualmente. E eu senti isso. Eu estou vivendo um momento assim meio... Parece que não caiu a ficha ainda, sabe? Porque são 58 anos de relacionamento humano. Sim. Sabe? Porque todo dia eu era que nem um psicólogo. Desde cedo até a tarde, assuntos diferenciados. E às vezes eu precisava da minha ajuda. Às vezes era futebol, às vezes quando dava espaço mesmo eu evangelizava, assim. Porque eu não sou de chegar e jogar goela abaixo a Bíblia para ninguém, mas se a pessoa mostrou interesse, eu vou fundo. Abriu as portas também. Vou fundo, graças a Deus. Muitas pessoas encontraram Jesus através do nosso aconselhamento. E hoje eu estou vivendo esse novo tempo. Eu estou aqui, tem hora que dá uma sensação até esquisita. Peraí, mas hoje é quinta-feira, o que eu estou fazendo aqui? Trabalhar? Não tem que trabalhar, já parei. Naquela fase de ser adaptado. Estou pensando que eu estou faltando com a minha responsabilidade. Nossa, meu salão não tem mais. Agora há pouco saí de lá, o Paulinho e o Lucas vieram falar comigo, falei, meu amigo, não tem mais nada a ver com isso aí, se vira. Agora vocês dois, entendeu? Tá o seu irmão e o Lucas lá? Tá o Paulinho e o Lucas agora. Tem alguma coisa que nós estamos aí conversando para ver se chegamos a um denominador comum. Mas sempre em oração, que nós já conversamos, que você falou. E Deus, como sempre realmente esteve comigo, certo? Eu sinto no coração o seguinte, se até aqui eu te conduzir, você está com medo do quê? Vai continuar conduzindo. Eu vou continuar te conduzindo. Agora, eu sei que você assumir um pastoreio não é fácil. Começar do relacionamento interno já. Nós sabemos disso. São homens, são pessoas. Nós sabemos das encrencas que Paulo tinha com Pedro. Nós sabemos perfeitamente. Mas eu creio que de tudo isso nós somos mais que vencedores. Se Deus quiser. E eu estou inteiramente à disposição dele.
como quem quer dizer, eis-me aqui, Senhor, certo? Se ele falar para mim, faça isso, eu vou fazer. Se ele falar, estou à disposição dele. Aonde mandar, o senhor não tem mais nada que prenda, né? Não, estou muito feliz, graças a Deus. Me dou muito bem com a minha esposa, preciso abordar isso aí. Nossa vida é 44 anos de casado. 44, né? 44. De repente, de vez em quando minha mulher fala, mas você só pensa naquilo, velho? Eu falo, você é minha mulher, pô, o que você quer? Você é minha esposa? Entendeu? Então, é uma coisa que eu estou falando dentro do Evangelho, que quem criou o sexo foi Deus, não foi o diabo. Não tem problema nenhum falar de sexo, o problema é o jeito que o pessoal anda usando, né? A esposa tem que fazer mesmo. Sou um cara muito feliz, muito abençoado, entendeu? Relacionamento maravilhoso com meus filhos. Sinto muita felicidade de ver o relacionamento entre eles, porque eu não sou de uma família abençoada nesse quesito. Meus tios e meu pai, todos eram realmente inimigos. E falar isso até, eu não sei se é feio ou o que é, mas é uma realidade. Então eu falei, isso que aconteceu no passado, eu não quero que aconteça na minha casa. Mas para começar, a primeira coisa que eu tenho que dar é testemunho de vida. Porque uma das coisas que sempre eu vejo nas minhas palestras para casais é que a única coisa que o filho quer ver de verdade é o pai amando a mãe e a mãe amando o pai. Referência, né, pastor? Aí ele tem total segurança. E isso Deus nos deu. Você me ama? Te amo. E a referência, né, pastor? Referência a gente tem dentro de casa, né? Sim. É que nem o senhor comentou, né? Hoje a gente, vou falar, o senhor deve ter passado essa fase também. Que nem o senhor comentou, de empurrar o evangelho né, garganta abaixo das pessoas. Né? Existia uma fase que a igreja fazia muito isso, né? O pessoal não entendia que quem convence o Espírito Santo não é o... Você morre. Né? E não tinha aquela história, o pessoal não entendia que quem convencia a pessoa a ser cristão não era o Espírito Santo. Não é o humano, a gente serve como exemplo. Né? A pessoa vê o que Jesus vem mudando em nossas vidas, né? Vê um testemunho que nem de vocês, que foi uma vida difícil até chegar, né, onde vocês estão hoje. Tiveram problema com a filha, tiveram problema com o Leandro, tiveram problema com o Lucas, a Larissa que fechou com chave de ouro e o Leozinho veio uma benção. Mas quanta coisa, né, aconteceu, passar. Né? E vocês sempre se manteram firmes, né? Tem tantos detalhes nesse meio aí, que o tempo não permite, não é? Mas é muito bacana. Eu fico muito feliz quando eu vejo assim a Igreja Poema com tantos jovens que não sabiam a diferença entre Jesus e Genésio. E hoje são, no caso, Henrique Ladentinho, que é um pastorzaço, que já tinha assumido São José, e hoje assumiu Taubaté, e o Leandro confia nele. E o Xandão, jovem lá em Curitiba, o Cris lá em Timbó, deve assistir aí também, Cris, uma bênção. O Marcinho em Mogi das Cruzes, o André em Caçapava, o Malvão em São Paulo, o Prado em Guarulhos. E hoje, para falar a verdade, sem provocar ciúme ninguém, Deus que abençoe todas as denominações. Mas a Poema é uma referência internacional, entendeu? Os seguidores que tem mais de quase 100 mil seguidores, e que por seu desejo próprio, todo mundo fala, como é que eu abro uma Poema aqui na minha cidade e tal. E Deus vai trabalhando, né? E agora eu vou dar um presentinho para vocês. Por favor. Tem um agradinho ainda. Essa empresa, pastor, que interessante, ela fica lá na frente da Poema quase. A Ecoville. Todo o pessoal lá... Ali no semáforo. No semáforo. E olha que interessante, pastor. Todos lá são cristãos. Todos são. Tem o pessoal da Poema que trabalha lá com eles. E o que eu acho muito legal dos produtos dele, tudo que está aí, pastor, é tudo concentrado e tem que ter tomar cuidado para usar. Tem a medidinha atrás ali, tudo bonitinho. São produtos assim de altíssima qualidade, a gente usou em casa, né? A gente usa em casa. E Deus preparou pra gente dele ser um dos patrocinadores nossos aqui. Né? Eles que ajudam a custear. Ecoville. É uma empresa muito legal. E para quem é seguidor lá do canal, as compras até R$50 tem 5% de desconto e R$100 7% de desconto. Vai lá experimentar que o produto é muito bom. Muito legal. Muito obrigado. Pastor, queria agradecer de coração
presença de vocês. por vocês terem vindo. Pastor e a pastora, Glória a Deus. muito obrigado. Amém. Imagina, a gente que agradece, foi Nossa, muito bom. a gente queria muito tempo ter esse tempo com vocês. Precisa marcar mais, né? Quem agradece somos nós, com toda certeza, porque eu gostaria de ter um tempo aí de poder falar do início da poema. Sim. Sintetizei, é lógico. Mas de ter a oportunidade de dizer que eu estou começando um novo tempo. Amém. Que é esse tempo agora. E pena que não dá para me colocar, mas eu mandei um áudio de agradecimento a todos os meus clientes. De uma maneira especial, Imagina. eu tenho cliente de 54 anos comigo. Você deve ter cliente pequeno lá que cortou a vida inteira, tem. né? Tem a mãe que foi lá e falou, José, não é possível, e o Rogerinho, como é que vai fazer? Ele começou comigo com um aninho, ele está com 7 aninhos agora. Eu falei, Rogerinho, eu não vou deixar você na mão, não vou deixar você órfão. Paulinho está aí para cortar seu Acabou. cabelo. A Michele me abraçou, a mãe dele. Enquanto ela me abraçava, o marido dela na cadeira minha chorando. É um negócio fantástico, é um negócio indescritível, sabe? Eu quero fazer agora, vou mandar para o Léo todos os depoimentos dos meus clientes, ele vai fazer uma história, vai mostrar. Mas isso aqui é um começo que eu já estou, porque certamente muita pessoa vai ver, pô, não, o Zé parou, o Forgado aposentou. Não, não é Forgado, é um chamado de Deus. Está obedecendo, né, E o pastor? chamado de Deus, quando ele me chamou, eu fui de cara no chão no púlpito lá no dia. Eu estava presente. Cara, quem primeiro Tava foi presente. a Fabiola Mello. Tava presente. Certamente esse vídeo vai chegar até a Fabiola Mello. Tava Eu presente. agradeço também aqui nesse testemunho a vida dela, que foi uma pregação que tocou no meu coração. E eu até aproveito aqui e fazer mais um pedido. Senhor, toca naquele ventre da Fabiola. Amém. Dá um filhinho para ela, Senhor. Que ela tanto está te pedindo. Eu falo aqui na presença dos meus amigos, aqui da minha esposa. Amém. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa aquele ventre. Abençoa as entranhas do Samuel Samuel. e Fabiola. E traz para nós mais um poemeiro através desses dois, em nome Amém. de Jesus. Amém. E muito obrigado, gente, de coração. E Deus ele é bom para nós. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no canal, manda para os seus amigos. Manda pros inimigos também pra gente tocar o coração desse pessoal aí. Muito bom, E gente. até a próxima, galera. Fiquem com Deus. Jesus salva! Muito bom.